Olá, se você é um cidadão de boa fé, mas que não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, como alimentação e moradia, então você é considerado um superendividado, sabia? De acordo com dados do Banco Central, os superendividados no país já somam quase 15 milhões de pessoas. A lei do superendividamento completou 2 anos, mas não foi suficiente para controlar esse crescimento. E se engana quem pensa que é um problema que sufoca apenas as famílias envolvidas. Especialistas já apontam que o superendividamento é prejudicial para a economia como um todo. É sobre essa temática tão importante que vamos falar hoje no nosso Câmara Aberta. Por isso, o nosso convidado de hoje é o planejador financeiro e também professor de finanças Creso Rocha Júnior. Quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, causas, consequências, caminhos que possam ajudar a sair ou, ao menos, evitar chegar ao superendividamento? Então, fique ligado porque o Câmara Aberta começa agora. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Creso Rocha Júnior. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho a diferença, Creso, entre a pessoa que deve, está inadimplente com algumas dívidas, e aquela pessoa que é super endividada de verdade. Então, inadimplência é simplesmente atrasar uma conta por algum período, mas depois você consegue pagar com atraso, pagando determinado juros, né? Simplesmente o superendividamento é quando já virou aquela famosa bola de neve e a pessoa não consegue mais pagar as dívidas, nem as que estão vencendo agora, e já se preocupa, inclusive, com as dívidas futuras, comprometendo o chamado mínimo existencial, que atualmente está de R$ 600. Então, se a pessoa ganha 3 mil e o endividamento dela já é mais de R$ 2.500 mensais, por exemplo, Sim. já está sobrando só 500. Ou seja, ela já está comprometendo esse mínimo existencial. Esse é o sinal do superendividamento. O mínimo do mínimo mesmo, né? Porque com R$ 600, pelo menos quem mora de aluguel, não pode se considerar isso o mínimo, porque não paga mais nenhum aluguel básico, né? Pois é. Antigamente tinha a questão dos 70% da renda, que não podia ser bloqueado, mas depois criou-se esse mínimo existencial. Com certeza é um valor muito baixo, mas isso considerando principalmente pessoas já de baixa renda, até porque tem a questão do auxílio, que também era nesse valor na época da pandemia. Então criou-se esse valor como base aí de sobrevivência. Você que é professor de finanças, então, na sua análise, qual o ponto de partida do superendividamento, né? Ou seja, ali a raiz do problema, se é que existe uma raiz só, uma causa só. Os fatores internos são aquelas pessoas que realmente são descontroladas, que por falta de planejamento financeiro, de educação financeira, acabam sendo escravas do consumo e gastam mais do que ganham. E isso vale para qualquer classe social, inclusive as pessoas mais ricas. Já os fatores externos podem ser considerados um problema de saúde que não estava programado, um desemprego, a questão da pandemia foi muito importante no aumento desse superendividamento, entre outros. É quando aquilo realmente foge do controle da pessoa. Se a pessoa poderia ter evitado, a gente chama de fator interno. Agora, se é algo que foge do controle, a gente chama de fatores externos. Às vezes até a doença de um parente próximo, que a pessoa não estava ali preparada com alguma reserva, e enfim, aquela coisa da sobrevivência mesmo, de ter que salvar alguém, e aí você acaba não pensando muito e se comprometendo esse planejamento, não é isso? Com certeza. É por isso que a gente fala que o ideal é ter a chamada reserva de emergência, justamente pensando nesses problemas que não estão no orçamento, não estão naquilo que é cotidiano. Acontece uma coisa nesse sentido, de perder o emprego, doença na família ou a sua própria doença, normalmente se utiliza essa reserva de emergência. Em que consiste essa lei dos superendividados? Eu sei que você não é da área de direito, mas quem trabalha com finanças, é planejador financeiro, também tem que estar meio ligado nesses assuntos que ali são paralelos, né? Essa lei dormiu ali no Congresso tanto tempo, há 2 anos ela foi, de fato, sancionada,
né? Ela se aplica a quais dívidas, Creso? Na verdade, a lei ela só fez alterar o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Né? Então, já existia essa lei, né, de superendividamento, de proteção a esse consumidor, e ela veio justamente para tentar evitar esse superendividamento, e foi nessa lei que foi criado o tal do mínimo existencial, para que, de fato, os bancos, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo consignado, tem aquela questão da margem. Né? Porém, às vezes, a pessoa faz no contra-cheque um empréstimo, porém, acaba fazendo em outros lugares, sem essa margem, outros empréstimos. E começa a famosa bola de neve. Quando ela vê, o banco está bloqueando o salário dela muito mais. E ela não consegue nem fazer a feira. Não consegue nem fazer a feira. Por isso a lei foi criada, para justamente ter esse mínimo existencial que a gente falou aqui, mesmo sabendo que é um valor baixo, esse valor de R$ 600. Mas aí ali é intocável. Simplesmente não pode bloquear esse valor chamado mínimo existencial. Então a lei ela veio para isso, para proteger o consumidor, né? Mas também tem a questão da educação financeira. A lei não é só para ajudar quem já está superendividado, é para tentar evitar o superendividamento. E ela engloba qualquer operação de crédito, dívidas, que tenha sido adquirida de boa fé. Ela não vai englobar, por exemplo, alguém que de propósito alterou um documento, usou de fraude para tomar um crédito, né? Simplesmente, e com isso ficou devendo. Se for comprovado a fraude, a má-fé, essa lei não golpe, não vai englobar, né? Essa questão por exemplo, de não poder bloquear. Então, se for comprovado a fraude, e aí a pessoa pode, inclusive, perder tudo que tem por conta da fraude, porque não foi de boa fé. E a falta de educação financeira, não tem a dúvida que ajudou muito isso também. Creso, 2 anos depois dessa lei do superendividamento, a gente percebeu pelos dados que é como se ela não tivesse surtido muito efeito, porque o superendividamento aumentou. Você acredita que a pandemia teve um papel aí importante nesse processo? Não tem a dúvida. Quando ela foi promulgada, já estava, na verdade, na pandemia, já foi para tentar evitar justamente essa questão de bloquear o valor mínimo, né, o mínimo existencial, mas não tem a dúvida que a pandemia durou muito mais do que todos esperavam e as pessoas acabaram se endividando mais para sobreviver e, enfim, então a conta está chegando agora, né? Eita, é isso mesmo. Que tipo de efeitos maléficos o superendividamento aí, na sua análise, causa para a economia como um todo? Primeiro que a pessoa ela fica sem crédito e a gente sabe que o crédito ele propulsiona a economia. Quanto mais a pessoa consome de forma consciente, né, sem se endividar assim, de forma descontrolada, gera emprego, porque a pessoa que consome está comprando algo que depois vai ser produzido, porque tudo na economia é uma cadeia, oferta, né? e demanda. É uma Exatamente. Cadeia, né? Se ninguém consome, não se produz mais, né? Então, quando a gente consome, aquilo tem que ser produzido de novo. E isso é o famoso PIB, que apesar de eu não ser economista, eu posso falar nesse sentido, porque nas aulas de finanças a gente fala muito sobre isso. O produto interno bruto é justamente a riqueza, é a produção. Se ninguém está consumindo, não se produz mais. Se não produz, eu vou começar o quê? A mandar embora um funcionário. Aí essa pessoa que perde o emprego deixa de ser uma possível consumidora porque ela não tem mais renda. E o ciclo negativo é indescritível para a economia, com certeza. Por isso que é uma preocupação, né, dos especialistas, dos economistas de uma maneira geral, quando aumenta esse número de superendividados, né, nesses efeitos todos no dia a dia, na prática. Com certeza, porque é uma bola de neve não só para a família, como você falou na abertura do programa. A economia sente, porque as pessoas não vão mais consumir e vai reduzir a produção, que vai reduzir o emprego, que vai reduzir o consumo, e isso vai ficando cada vez pior e de forma descontrolada vai gerar realmente um caos na economia. E é por isso que tem esses programas o Desenrola, que a gente vai falar aqui no caso aqui, a gente vai falar mais adiante, que é para tentar diminuir isso, para que a pessoa volte a ter crédito, volte a consumir e de preferência de forma consciente. É por isso que na lei também se fala muito de educação financeira. Estamos conversando sobre superendividados com o professor de finanças, também planejador financeiro, Creso Rocha Júnior. Chegou a hora do intervalo. Até já!
Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade, as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o professor de finanças e também planejador financeiro, Creso Rocha Júnior. Estamos falando sobre o superendividamento. Creso, vamos começar a falar sobre soluções para um problema que é um problema complexo, né? A pessoa já está ali, já entrou naquela bola de neve, já está super endividado. Isso também gera muitas repercussões também psicológicas no cidadão, né? Você acredita que programas assim como o Desenrola Brasil, a gente já tocou nesse assunto, você já falou no primeiro bloco rapidinho, você acredita que programas como esse, de renegociação de débitos, eles podem ajudar a diminuir esses quase 15 milhões de superendividados do país? Não tenha dúvida, né? A ideia é muito legal, porém não pode se criar um vício aí. A gente já disse que as pessoas só vão entrar nesse programa se tiverem dívidas de boa fé, obviamente, mas também a boa fé não é só, eu não vou fazer de propósito, não vou dar um golpe, mas também eu vou não me preocupar em consumir sabendo que toda vez que eu ficar endividado vai vir um programa que vai perdoar 90% da minha dívida. Isso também não é legal para as próprias instituições financeiras que podem ficar com mais medo de dar o crédito e do mesmo jeito que a gente falou anteriormente, também pode prejudicar a economia por falta desse crédito. Tipo, vai virar um vício. Eu me endivido, depois eu sou perdoado, vamos dizer assim, quase que perdoado nesses programas que vão perdoar quase 90% do valor e aí eu faço de novo? Não pode. Então o programa é super legal, mas tem que saber que é uma forma de, tô passando a mão na sua cabeça, beleza, uma vez, tá? Depois você tem que aprender a não cair nisso de novo através da educação financeira. É exatamente isso. Você trabalha justamente com planejamento financeiro. Fala um pouco sobre a importância disso na vida até de um cidadão que está começando a crescer, a se formar. Então, existe essa diferença, né, entre educação financeira e planejamento financeiro. O nome já diz. A educação financeira é você aprender conceitos para evitar esse tipo de situação. O planejamento financeiro você já sabe algumas coisas e agora você vai colocar em prática se planejando.
fazendo orçamento, se controlando, fazendo tudo na ponta do lápis, ou ainda em planilhas, ou até aplicativos que existem muitos por aí para fazer assim, ou até em aplicativos que existem muitos por aí para fazer esse controle, ou ainda até procurando um profissional, um planejador financeiro ou cursos de educação financeira. Lembrando que no Brasil existe a Estratégia Nacional da Educação Financeira no governo federal e que todo ano tem, por exemplo, a Semana da Educação Financeira com cursos gratuitos, sempre visando essa questão da educação financeira para evitar o superendividamento. É claro que isso só funciona, a gente já teve pautas aqui no Câmara Aberta sobre aquelas pessoas que têm um problema psicológico, uma compulsão por comprar, né? Esse tipo aí de problema tem que realmente tratar com um psicólogo para a pessoa controlar isso aí, porque senão vai acabar sendo um superendividado quanto mais, né? Assim, em repetição. Né? Lógico, só funciona definitivamente todas essas estratégias se a pessoa realmente estiver imbuída do espírito de modificar essa realidade financeira, não é isso? Com certeza. Uma das fases do planejamento financeiro e da educação financeira é a consciência. Se não tiver consciência, isso vale para qualquer doença. Quando a pessoa se conscientiza que precisa buscar ajuda, com certeza é o primeiro passo. E aí essa ajuda pode ser psicológica, como você falou, ou simplesmente se conscientizar mesmo, parar. Pessoas podem parar de fumar sem procurar ajuda, porque entenderam que aquilo é danoso à saúde. E esse problema de superendividamento é danoso à saúde, só que a saúde financeira. E depois pode ser danoso à saúde mental, pode causar problemas familiares, pessoas se divorciam por problemas financeiros, né? Então, assim... Tem repercussões em diversos campos, né, da vida do cidadão. Com certeza, fica tudo bagunçado. Então, às vezes, a pessoa realmente, ela acaba aprendendo com esse susto, né, sem procurar ajuda psicológica, porque ela percebeu que era muito mais a questão de comportamento e de impulso. Então, ela tem que começar realmente a pensar duas vezes, a entender a diferença entre necessidade e vontade. Né? Tô com vontade de trocar meu celular. Por quê? O seu não está funcionando? Né? Para quê? Porque é mais novo? Porque é para status? Isso tudo realmente é possível a pessoa entender e mudar sem chegar no nível de estar realmente com problemas psicológicos. Pronto. E aí ele já começou a dar dica. E claro que a gente vai aproveitar a presença de Creso aqui, ele que é um especialista em planejamento financeiro. Não vou pedir para você dar o manual completo, né? Porque afinal de contas é o trabalho dele. Mas dá umas dicas aí de como a pessoa pode startar esse processo de reorganização das finanças. Primeiro, se já está superendividado, dependendo da situação, buscar o programa do Desenrola. Se não se enquadrar, né, no programa, porque tem toda uma regra nesse programa, realmente buscar a instituição financeira que tem conta, que está com problema e tentar renegociar, trocar uma dívida cara por uma mais barata, principalmente juros de cheque especial, que são absurdos, né? Tentar trocar por um juro mais barato e tentar realmente enquadrar o endividamento dentro do orçamento. A partir daí, se conscientizar e começar a tentar não mais gastar mais do que ganha e vai equilibrando ao longo do tempo. Aprendendo isso, aí depois vem a questão dos investimentos, que aí pode ser assunto para outra oportunidade. Fazer uma tabelinha pode ajudar, né? Porque às vezes as facilidades tecnológicas acabam nos motivando a gastar mais. O Pix, por exemplo, todo canto você passa um Pix. Às vezes você não tem noção de quanto aquilo vai somando, né? E vai diminuindo o valor que está lá para teus gastos mensais. Observar um pouco mais isso talvez seja uma boa dica também, né? Com certeza, principalmente se a pessoa tem um tal do limite de crédito, que é o cheque especial, que a gente fala aqui, às vezes cheque especial, as pessoas não se ligam achando que cheque especial é talão de cheque ainda, né? Essa palavra antiga. É o limite de crédito que tem na conta corrente, que nessa questão da facilidade do Pix, eu tô sem dinheiro, faz um Pix, né? E aí, às vezes não tem saldo e vai entrar no limite de crédito, no negativo, e aí o juro começa a se tornar impagável, e é justamente aí que começa o grande problema. É o equivalente ao antigo cheque mesmo, né? O cheque que você passava e que, né, de fato... Era uma ordem de pagamento e pronto, né? A educação financeira é algo que muitas pessoas, muitos adultos não tiveram por uma vida inteira, né? Assim, porque, na realidade, nunca foi algo que se estudasse na escola. Então, assim, algumas famílias eram mais estruturadas com isso e as pessoas tiveram
noções de observação dos pais, da forma como lidavam com o dinheiro, né? Mas já se sabe o benefício que a educação financeira traz para as crianças hoje. Como é que você diria que seria a linguagem adequada para introduzir esse assunto com os filhos desde pequenininhos? Dá uns exemplos aqui para a gente. Fiz isso muito com os meus filhos, né? Principalmente a questão da matemática. Primeiro, né? Aprender a contar, e eu usei a moeda de R$1, por exemplo. A questão de ter um cofrinho, certo? Ah, importante, vamos trabalhar um muito cofrinho. legal a questão do cofrinho. Dizer que aquele cofrinho realmente não pode pegar, né, o dinheiro, então você vai guardando. E de acordo com a idade, você vai dando tarefas para os filhos. Arrumou a cama, ganha R$1, bota no cofrinho, né? Dando, porque ao mesmo tempo você vai educando financeiramente e dando responsabilidades. Então você une as duas coisas. E, por exemplo, eu ensinei minha filha a somar, a dividir, a multiplicar. Eu pegava 10 moedas de R$1 e falava 3 bolos de 10. Quantos bolinhos de 10 tem aqui? 3 bolinhos de 10. Quantas vezes esse bolinho aparece? 3 vezes. Então, quanto é 3 vezes 10? 30. Mas ela não fazia conta do 3 vezes 10, ela fazia 10 mais 10 mais 10. Entendi. Então, ela usava o olhar de 3 bolinhos de moedinhas de R$1, com 10 cada um, e chegou à conclusão de que 3 vezes 10 era 30. Enfim, a matemática é a primeira coisa. Uma questão visual, né? Para ensinar soma e multiplicação. Exatamente. E, obviamente, isso é para aprender a questão da matemática usando o dinheiro. E a educação financeira é justamente isso, é guardar dinheiro para realizar sonhos. Né? Você é a favor da mesada com a criançada? Sou a favor da mesada a partir de uma certa idade, de preferência uns 12 anos, minha filha até falou isso. Tem bancos que já tem conta, né, que você pode fazer essa questão dessa mesada mensal, só que eu também sou a favor do contrário. Do mesmo jeito que criancinha você pode criar tarefas muito básicas, né, para ganhar, você também pode tirar da mesada se fizer uma malcriação, se fizer um negócio errado. Ah, entendi. Porque se sente no bolso. Vai subtraindo, né, para poder meio que ir organizando também. E começar a entender que dói no bolso, porque quando dói no bolso, aprende também uma outra forma de educar o filho usando a educação financeira, porque aquele sonho vai ficar mais distante, porque se ele perde um pouquinho do dinheiro que ele está guardando para comprar alguma coisa, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa errada. É porque tem a diferença entre preço e valor, então é preciso aprender a dar valor ao que tem preço. Ah, não tenha dúvida. Não é? Tem criança que não sabe. Meu filho tem 8. E aí, se eu falo para ele R$1.000, ele fala, R$1.000 é muito. Aí eu falo, filho, mas R$1.000 é muito, mas um carro não custa R$1.000. Então é questão justamente de também educar e mostrar que a questão do valor e da quantidade. Porque quando você começa com matemática, eles só aprendem quantidade. Ah, 1.000 é muito, porque eu aprendi a contar até 100 só, 1.000 é muito. Mas 1.000 é muito em referente a quê? R$1.000 é caro um celular ou é caro um brinquedo? Porque se ele entender só que R$1.000 é pouco ou muito, se R$100 é pouco, ele fala, papai, R$100 é pouco. Depende do que você vai comprar com R$100. Você vai gastar R$100 de figurinha, é muito. Você vai comprar um brinquedo super bacana por R$100, é legal. Exatamente. Creso Rocha Júnior, educador financeiro, planejador financeiro, professor de finanças, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. A gente agradece essas informações todas, essa educação que você nos deu através dessa entrevista. Mais uma vez eu que agradeço o convite e, se for oportuno, eu tenho um e-book gratuito de planejamento financeiro. Se quiser, eu disponibilizo aqui para o Câmara Aberta para quem quiser entrar em contato. Está no seu Instagram o link para a pessoa acessar o e-book? Não tá, mas eu posso colocar. Eu posso colocar lá o link no Instagram. Lá na bio. O arroba, qual é o arroba? O arroba Creso Rocha JR. Creso Rocha JR. Tá aí. Ele vai botar o link, viu, lá na bio, para vocês acessarem isso. O Câmara Aberta dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo assunto, uma nova temática, para a gente aprofundar aqui no nosso programa. Eu espero você.